Olá, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre quais são os primeiros passos para a gente começar a viver um bom processo de autoconhecimento. Espero que vocês gostem, que vocês fiquem aqui até o fim, porque é um processo bem simples de entender, mas um pouco mais difícil de viver. É como aquela questão, a teoria, na prática a teoria é outra, sabe? Mas eu vou explicar todo o caminho que você vai precisar viver para viver um bom processo de autoconhecimento em todas as áreas da sua vida. Inclusive, falando nisso, eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre os 3 níveis de autoidentificação. Eu vou deixar um card aqui em cima para você ter essa primeira experiência de como você se vê, de você identificar, para você poder identificar em qual nível de autoidentificação você está hoje, em vista de buscar descer nestes níveis, né? Porque eu explico lá no vídeo que existem 3 níveis que eles estão como que fossem círculos concêntricos. E aí a gente tem um nível mais superficial e a gente vai se aprofundando na nossa autoidentificação, em como a gente se vê a nós mesmos diante das realidades do mundo, diante daquilo que nos cerca, que nos rodeia. Então dá uma olhada nesse vídeo aqui no card, tá bom? Agora eu vou falar sobre essa dimensão do autoconhecimento, de qual é o ponto de partida para o autoconhecimento, para a gente depois chegar no ponto de chegada, né? A gente vai partir do eu platônico, passando pelo eu real, até chegar ao eu ideal. Não se preocupe, eu vou explicar tudo isso, que é cada um desses eus, para a gente poder entender e se aprofundar nisso, certo? Então, o primeiro eu, a primeira realidade de quem nós somos, digamos, ou que quem nós pensamos que somos, vocês vão entender, é o eu platônico, é o que eu chamo de eu platônico. Eu acho que você já ouviu falar naquela expressão do amor platônico, né? Aquele amor platônico em que você olha uma pessoa, às vezes é um artista da TV, às vezes é uma pessoa que você fica olhando e admirando, mas que você nunca nem chegou a conversar com aquela pessoa. Ou seja, você não conhece aquela pessoa de fato e diz que a ama. Então você vive um amor platônico, né? Quem nunca? Quem nunca viveu um amor platônico, principalmente na sua adolescência, em que você olha para aqueles populares da escola? Tem muito isso naquelas comédias românticas, né? Em que a garotinha quer ser vista pelo garoto popular da escola, alguém do time, algum atleta, né? Do time de beisebol, do time de futebol americano e tudo. Só que ela nem conhece esse cara, ela nem sabe se esse cara é legal de fato, ela nem sabe como ele é de fato, mas que tem esse amor platônico por ele. Então, da mesma forma que a gente pode viver o amor platônico diante das outras pessoas, a gente também pode se ver de forma platônica. Muitas vezes a gente não se conhece, a gente pensa que se conhece, mas a gente não se conhece de fato. Eu vou dar alguns exemplos para você poder entender isso. Como eu já falei em um vídeo passado também, eu acho que foi um vídeo sobre escrita, sobre o meu caminho de escrita, meu caminho de artista, você pode conferir também nesse card, e que eu ia contando a história de quando eu era criança. Eu queria que o meu presente de aniversário de 10 anos fosse um CD que eu gravasse, assim, eu cantando, sabe? Porque eu jurava que quando eu era criança, eu jurava que eu sabia cantar. E que depois de um tempo eu descobri que na verdade eu não sabia cantar, entendeu? Então você pode ter esse tipo de eu platônico, você pode pensar, eu sei cantar, mas que na verdade, na realidade, você não sabe cantar. Isso é algo muito óbvio, certo? Normalmente são crianças que ficam pensando nessas coisas. Agora tem outra coisa que é muito interessante que a gente vê muito nas pessoas, por exemplo, que vivem esse eu platônico, você pode dizer, eu sou uma pessoa sincera, eu sou uma pessoa muito verdadeira, eu falo para as pessoas tudo o que eu penso, mas que, na verdade, você é simplesmente uma pessoa chata, porque você não precisa ficar falando tudo que você pensa para as pessoas, você não precisa chegar numa pessoa que você acha feia, por exemplo, e dizer, você é muito feia, você não precisa ver um vídeo no YouTube, ver um post no Instagram e achar que aquela pessoa falou muita coisa nada a ver e comentar lá, fazer um comentário. Você falou muita coisa nada a ver. Você pode guardar as coisas que você pensa para si mesma. Você não é obrigada a estar sempre remitindo a sua opinião. Então, você pensa que você é uma pessoa sincera e verdadeira, mas na verdade você é só uma pessoa chata? Então, esses são alguns exemplos do eu platônico. É aquele eu que você se considera uma pessoa linda, maravilhosa, perfeita e que todo mundo deveria gostar de mim, mas que na verdade você não consegue se perceber em quem você é na realidade. Isso é uma coisa que
se chamava muitas vezes do engano próprio profundo. Você tem um engano próprio sobre quem você é de fato, mas você não consegue se ver na realidade, na dimensão real do seu ser. E como é que a gente pode passar desse eu platônico para o eu real, digamos, né? Essa primeira passagem. Você passa desse eu platônico, quem você pensa que é, para quem você realmente é. Então, a gente só consegue passar de um para o outro através de uma experiência de amor. A gente precisa se sentir amado para ter como se fossem os instrumentos necessários, os instrumentos interiores necessários para conseguir ter a coragem de passar do eu platônico para o eu real, porque é uma experiência bem dolorosa muitas vezes. Às vezes você se decepciona muito consigo mesmo, então você tem que ter essa arma de se sentir amado, de saber que pelo menos uma pessoa te ama por quem você é, que essa pessoa te conhece, sabe quem é o seu eu real, quando às vezes nem você mesmo sabe, e que ela vai permanecer contigo, não importa o que aconteça, não importa o que você descubra, não importa o que você mostre para essa pessoa, não importa o que quem você realmente é, sabe? Então, é preciso dessa arma. Você precisa dessa arma. E esse se sentir amado pode ser pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos, pode ser por um amigo, pode ser pelo seu namorado, seu cônjuge e tudo. Você tem que viver uma experiência de se sentir amado. Pode ser por Deus, porque Deus é aquele maior que com certeza já nos ama e vai nos amar, não importa o que nós descobramos sobre nós mesmos. É por isso que essa experiência de se sentir amada é essencial para viver um processo de autoconhecimento. Senão a gente não aguentaria, porque realmente é muito difícil de você passar a sua vida inteira pensando que você é uma pessoa verdadeira e depois descobrir que todo mundo só te acha uma pessoa chata, que as pessoas inclusive falam pelas suas costas de que você é uma pessoa chata. Não é muito melhor você dizer, beleza, eu sou chato, o que é que eu posso fazer pra melhorar agora, entendeu? Eu falo isso porque eu me descobri assim, entendeu? E que precisei viver todo esse processo de melhorar pra não ser sempre uma pessoa tão chata assim. Continuo sendo um pouco chata, certo? Mas eu acredito que eu já melhorei muito. E é um processo que a gente vai viver pro resto da vida, né? Então, se você se identifica também com esse processo, que existem algumas coisas que você percebe sobre você que talvez não sejam tão reais, é importante viver essa experiência de amor para você viver o passo do autoconhecimento. Então, para passar do eu platônico para o eu real, a gente precisa viver o autoconhecimento. Aí dentro do autoconhecimento tem muitas camadas, que aí eu posso fazer um outro vídeo explicando também as camadas do autoconhecimento, ou seja, os passos que a gente precisa viver dentro do autoconhecimento em si, para poder passar do eu platônico para o eu real. Se você está gostando até agora, então fala aqui nos comentários que você quer que eu faça esse vídeo falando das camadas, falando desse, digamos, desse framework dentro do autoconhecimento, os passos concretos dentro do autoconhecimento para você sair do eu platônico e chegar no eu real. Mas não para por aí, certo? Quando a gente chega no eu real, é preciso a gente viver uma outra experiência. Eu fiz um vídeo aqui também falando dos temperamentos. Eu vou deixar no card também. Eu tô indicando vários vídeos nesse vídeo, mas é porque tudo meio que se conecta, sabe? E é impossível falar em um vídeo só sobre todos os temas. Então a cada vídeo eu vou falando um pouquinho sobre isso, certo? Então, uma das coisas que você vai descobrir quando você vive um processo de autoconhecimento é qual é o seu temperamento. Aí nesse vídeo que eu indiquei agora, você tem como descobrir com 2 perguntas simples. Qual é o seu temperamento? Aí você descobre, por exemplo, meu temperamento é sanguínea. Antes eu achar, no meu eu platônico, eu sou uma pessoa que, eu sou muito espontânea, eu sou muito legal, todo mundo gosta de mim. E aí no meu eu real eu descubro, eu vivo atrasada e as pessoas não gostam que eu me atrase para os compromissos. Então, assim, eu saí de um eu platônico em que eu sou tudo de bom, eu sou uma pessoa que sempre chega atrasada nos lugares, mas as pessoas amam, porque como eu sou a estrela da festa, então eu tenho que chegar atrasada mesmo. Tipo, um sanguíneo super poderia falar isso. Mas no meu eu real eu descubro, se eu me atraso para os compromissos com as pessoas que eu amo, com as pessoas que eu gosto, elas, por mais que elas acolham e aceitem porque me conhecem, elas se sentem chateadas porque para elas eu não estava valorizando tanto o tempo de estar com essa pessoa, eu não estava valorizando tanto a presença dessa pessoa na minha vida e por isso eu me atrasei.
Eu falo isso porque eu vivi isso com o Caio, meu namorado na época, que hoje é meu marido. Toda vez que a gente marcava de conversar, né, seja por telefone, por ligação, eu me atrasava muitas vezes e ele começou a se expressar e dizer: eu me sinto chateado quando você se atrasa, porque pra mim você não tá se importando com o tempo que nós temos para estar juntos, para conversar. Pra mim era, ai, que besteira, eu tô atrasada porque eu tô fazendo outras coisas e tal. Mas pra ele era uma maneira de eu mostrar que eu não tava me importando em conversar com ele. Só que pra mim era só porque eu sempre me atrasava pra tudo, entendeu? Então, assim, dentro do eu real, você se descobre quem você é. Você descobre que você pode ser melhor. Você não precisa ser uma pessoa sempre atrasada. Você se descobre, eu sou uma pessoa que chego atrasada nos cantos, certo? Eu sempre estou atrasada. Esse é o meu eu real. Então, o que é que eu posso fazer para melhorar? Então, você já quer passar do seu eu real, de quem você é hoje, para um eu ideal. Então, a gente vai sair do eu platônico, passar para o eu real, para chegar no eu ideal. E nessa passagem entre o eu real e o eu ideal, o que é que a gente pode fazer? Então, dentro dessa passagem do eu real para o eu ideal, a gente pode viver um exercício que se chama necrológio, certo? É um exercício que o Olavo de Carvalho costumava passar para os seus alunos e que eu acho que ele é muito útil para qualquer pessoa diante desse processo de autoconhecimento. E quando a gente vive o autoconhecimento, a gente sabe quem nós somos hoje. Mas a gente não quer permanecer como a gente é hoje. Não é porque eu sou sanguínea, que eu sou distraída, que eu chego atrasada nos cantos, que eu preciso permanecer assim. Então eu posso viver um processo de mudança, de crescimento, de amadurecimento. E como eu vivo esse processo? Nessa passagem do eu real para o eu ideal. E qual é o passo, qual é o caminho que eu posso viver? Eu posso fazer o meu necrológio. Então eu vou explicar agora o que é o necrológio, certo? O necrológio é você se imaginar no seu velório. Então você tá ali, sabe aqueles filmes que tem uma alma, um espírito que fica se vendo assim do caixão? Então você tá no momento do seu velório e que você olha as pessoas que estão lá presentes no seu velório, você se olha no caixão, você se percebe ali, você morreu, pronto, acabou a sua vida terrena. Você não pode mais fazer nada. Mas você pode se olhar e você pode dizer: eu quero que quando eu estiver no meu velório, as pessoas falem isso de mim. As pessoas falem que eu fui uma pessoa generosa. As pessoas falem que eu fui uma pessoa dedicada, uma pessoa amorosa, uma pessoa boa, uma pessoa atenciosa. Eu quero que as pessoas, quando forem fazer o discurso no meu velório, digam que eu olhei para elas com amor, que eu tive atenção às necessidades delas, que eu não fui tão egoísta como eu pensava que era. Então, assim, você vai se imaginar quem você vai querer ser ao final da sua vida. Quem você quer ser? Quais são as características que você quer ter? O que você gostaria de ter alcançado ao final da sua vida? Então é como se você marcasse um ponto de chegada, como se você marcasse uma meta final da sua vida. No fim da minha vida eu quero ser essa pessoa. Esse é o meu eu ideal. É aquilo que eu posso, é aquilo que eu quero e que eu posso alcançar. Importante, essa questão do posso é bem importante. Se você não marcar, se você não colocar metas reais diante do seu eu ideal, você pode viver também diversas frustrações. É por isso que é tão importante viver esse processo aqui de autoconhecimento. Você chegar de forma correta ao eu real. De você não pensar que você chegou ao eu real, mas que na verdade continuava sendo um eu platônico. Porque isso pode acontecer também. Sem viver bem o processo de autoconhecimento, você pode achar que chegou no eu real, mas na verdade era só mais um eu platônico. E aí você marca, você coloca metas dentro do seu necrológio que você não consegue alcançar, porque você não tem a realidade em suas mãos, você não se conhece de fato, você não sabe quem você é de fato. Então, assim, é bem importante viver esse processo do autoconhecimento para poder passar para o outro processo do eu real para o eu ideal, através do necrológico. Então, quando você marcou essa meta, eu quero ser essa pessoa, eu quero que as pessoas falem isso de mim no meu velório. Entenda, não é uma coisa assim, eu quero que as pessoas me vejam assim e tudo. Tudo parte de dentro para fora. Quem você é, o que você emite, o que você mostra para as pessoas é o que as pessoas vão ver de você, entendeu? Não importa se hoje as pessoas pensam algo que não é real. O tempo vai dizer, entendeu? O tempo vai dizer quem você é de fato. Então você precisa se preocupar muito mais com quem você quer se tornar do que com o que as pessoas vão dizer. A gente fala essa dimensão do que as pessoas vão dizer só pra gente ter uma dimensão de uma visão de fora. Porque como eu disse no começo, às vezes você se vê de forma
platônica, mas as pessoas que estão ao seu redor já te veem quem você realmente é. Ou seja, às vezes as pessoas ao seu redor te conhecem mais do que você mesma, porque as pessoas ao seu redor muitas vezes te auxiliam muito a que você se descubra no seu autoconhecimento, que você saiba de fato quem você é. É bem importante. Eu vou falar depois, quando eu falar nesse vídeo de autoconhecimento, a importância das pessoas que estão ao seu redor para viver esse processo de autoconhecimento, certo? Então, assim, quando você faz o seu necrológio e você percebe a meta onde você quer chegar, qual é o caminho que você vai viver? É o caminho das virtudes. Então, eu quero ser uma pessoa menos orgulhosa, uma pessoa mais generosa. Então, eu tenho que viver o caminho das virtudes. Aí já é um outro passo que tem vários passos pequenos, né, em vista desse caminho das virtudes mesmo. Que aí também já daria outro vídeo pra gente falar só sobre o caminho próprio da vivência das virtudes, certo? Mas é sempre de acordo com o que você vai se percebendo. O seu caminho de autoconhecimento é diferente do caminho de outra pessoa de autoconhecimento. O seu caminho da vivência das virtudes é diferente do caminho de outra pessoa da vivência das virtudes. Então, assim, cada pessoa tem o seu caminho. A gente pode criar um caminho geral, como se fosse esse caminho como eu tô mostrando para vocês, né? Passando do eu platônico pro eu real, pro eu ideal. Mas cada pessoa vai viver um caminho único dentro desse processo. E é isso que você tem que ir descobrindo, juntamente com você consigo mesma e juntamente com Deus também, né? Se você for católica, religiosa e tudo, vai ter como contar também com Deus, né? E aí vai poder chegar ao fim da sua vida vivendo a paz de que você viveu tudo que você poderia ter vivido, que você fez tudo que você poderia ter feito para dar o melhor de si aqui na Terra, sabe? Assim, eu acho que não deve ter uma paz maior do que você chegar ao fim da vida e dizer: eu cumpri a minha meta, eu vivi aquilo que eu precisava ter vivido, eu combati o bom combate, eu venci a fé, assim como São Paulo fala, né? Eu venci na fé, eu terminei a corrida dessa vida, né? Então, é preciso viver esse caminho de forma muito lúcida, de forma muito realista. E é por isso que existe esse caminho que eu mostrei para vocês através desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se esse vídeo te ajudou, me fala aqui nos comentários só para eu saber se você conseguiu entender todo esse caminho que parte do eu platônico, passa pelo eu real até chegar no nosso eu ideal, para que no fim da vida a gente possa viver a paz completa de poder ter cumprido a nossa missão aqui na Terra. Então me fala aqui nos comentários e curte se você gostou e se inscreve para mais conteúdo como esse. Como eu disse, eu vou fazer outro vídeo sobre autoconhecimento, vídeo sobre virtudes, sobre vários desses processos que a gente pode viver na nossa vida de autoconhecimento, tá bom? Então é isso por hoje e até o próximo vídeo.